Saudações, saudações corintianas. Salve, fiel. E aí, Sarinha? Firmão? Bom? Bom. E aí, meu povo? Há quanto tempo vocês não veem a nossa cara aqui? Agora é só Vitor e amigão, não a gente foi rebaixado, entendeu? E eles foram promovidos. Denúncia. Essa é a verdade. Denúncia. Mentira. E falando, aliás, a gente tá falando de rebaixamento, é o contrário que a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai falar sobre o Corinthians ser campeão. É isso. Porque seremos, né? Seremos da Copa Sul-Americana e seremos também do Brasileirão, porque nas últimas 2 rodadas o Corinthians tinha uma diferença ali pro Santos, que é o atual líder. Você que tá vendo esse vídeo no futuro, quando o Corinthians já tiver sido octacampeão, tô te contextualizando aqui. O Santos é hoje o líder do Campeonato Brasileiro e há 2 rodadas tinha uma diferença de 9 pontos pro Corinthians. Isso. E agora? Caiu para gloriosos 5, se eu não tô louco. É isso, porque o Corinthians ganhou, empatou, é isso. E aí o que acontece? A gente percebeu aqui, divagando na redação do Meu Timão, percebemos que o Corinthians vive hoje a sequência mais importante do Campeonato Brasileiro, se o Corinthians quiser ser campeão. É uma sequência de 10 jogos que podem sagrar o Coringão campeão do Campeonato Brasileiro. São 10 jogos que, meu amigo, se você for pegar em tese ali, o Corinthians tem total condição de ganhar todos. E aí, num campeonato, que a gente vai chegar lá no fim do vídeo pra te explicar, que tem times acima da média no número de vitórias mesmo. Esses times, eu já vou dar uma palhinha aqui, a gente tá falando especificamente do Flamengo, do Santos e do próprio Corinthians. A gente vai explicar o porquê disso. Mas eles estão acima do esperado em termos de pontuação. Então a gente não pode dar bobeira, o Corinthians também precisa ficar acima desse nível esperado. Então você vai pegar um jogo que em tese você olha ali e fala, esse jogo aqui... Não, tem que ganhar. Nessa sequência de 10 jogos que a gente vai listar aqui pra vocês, tem que ganhar os 10. Porque dá pra ganhar, velho. A gente tava vendo aqui, dá fácil, pra ganhar. Dá fácil. Não é que empolgou, não é que a gente tá muito... Empolgou um pouco também, mas não é só isso. Sim, a gente tá sempre um pouco empolgado com o Corinthians, mas a real é que se você olhar aqui a sequência, vocês vão entender o que a gente tá falando. Já ganhamos a primeira, pra começar. Esse, você que tá no futuro não, você que tá no presente assistindo esse vídeo, ganhamos a primeira já, velho. Porque a primeira foi contra o Botafogo, no último final de semana, na Arena, foi 2-0, certo? Boa. Uma boa vitória, inclusive. Uma boa vitória. 3 pontos aí pra conta. É isso. Esse é um jogo que já era esperado o Corinthians ganhar. Aí eu vou falar aqui a sequência de jogos. A gente tá falando de Botafogo. Vitória em casa. Avaí, que é fora. É fora de casa, 7 da noite no domingo. E, cara, o próximo jogo agora. É o Avaí. É o último colocado, é o Lanterna. Jogou não faz 15 gol. jogos, não ganhou um jogo. Tem 6 pontos no campeonato. 6 pontos. Com todo respeito ao Avaí, o Corinthians tem que ganhar esse jogo. Avaí, em casa. Foda-se que é fora. Não, é fora de casa. É. Na casa do Avaí, né? É sempre na casa de alguém. É, tudo bem. E a gente também tem que lembrar que tá rolando a Sul-Americana no meio do caminho aí. Corinthians pega o Fluminense e, né? Já pegou, na verdade, né? No jogo aí de... Quinta-feira. Tem que falar de ontem, não sei quando vai vir. Que já pegou aí no jogo dessa semana, o jogo de ida, e vai ter a volta agora no Rio, né? Mas o assunto não é sul-americano aqui, então vamos voltar pro brasileiro. Agora, 2 em casa. Atlético Mineiro, que é direto, porque eles estão ali em cima, mas, mano... Brigando ali, colocação com a gente. Dá pra ganhar, porque assim, ninguém falava do Atlético Mineiro antes de começar o campeonato. É em casa, tem que ganhar. Depois do Atlético é o Ceará, é isso? É o Ceará. A gente pega o Ceará e é um jogo que vai estar desfalcado. O Corinthians já sabe que vai estar desfalcado nesse jogo. Por causa das convocações. Na seleção brasileira é o Fagner. A gente perde Fagner e Pedrinho, que foi convocado para a Olímpica também. E o Sornosa, que foi convidado para a Equatoriana. Apesar de, para muitos corintianos, isso não ser um desfalque. Eu sou contra isso, porque eu acho que ele tá jogando bola assim. Eu está sendo injustamente criticado. Também acho. Opiniões impopulares. Aí o Corinthians pega o Fluminense. Numa projeçãozinha aqui de classificação planejada que o Rica Perrone faz, ele considera, por exemplo, que esse jogo Corinthians e Fluminense lá no Rio é pro Corinthians perder. O Corinthians perde, é um resultado normal. Eu caguei, porque o Corinthians tem que ganhar, velho. O Fluminense tá aí, ó, o Oswaldo de Oliveira é o técnico do Fluminense. Precisa falar mais uma coisa? Acho que não. Né? A gente não tá em 2000, a gente tá em 2019. Então, meus amigos, isso é um sinal de que o Corinthians tem que ganhar. Sim. E vai ganhar lá no Rio do Fluminense. Então já engatamos aqui 4 vitórias seguidas. 4 vitórias seguidas. Bahia. O Corinthians joga em casa, abre o segundo turno contra o Bahia. E aí, a Sara tem um porém aí com o Bahia. Eu acho que o Bahia é um time mais chatinho aí, dá uma surpreendida em todo mundo. Perdemos deles, inclusive. Então eu acho que pode ser o jogo mais difícil dessa sequência aí, mas mesmo assim, cara, em casa tem que ganhar.
Tem que ganhar. E depois tem que ganhar de novo, fora que pega a Chapecoense. Chapecoense, com todo respeito à Chape, o Corinthians deita lá em Chapecó. Então, jogou contra time verde, cara, não importa qual é o time. Tem isso também. É baile do Corinthians, né? Então, é isso. Vitória. E coitadinha da Chape. A Chape esse ano eu acho que cai, infelizmente. Não, mas vai ser rebaixado, eu acho. Tá bom. Mas tomara que não. Mas se for rebaixado, você me cobre lá no futuro. E... agora o Vascão, na agora sequência. o Vasco. Vasco em casa. Eu já fiquei puto que o Corinthians não ganhou do Vasco quando jogou lá em Manaus no primeiro turno, velho. Já tinha que ter ganhado. Imagina em casa, né, velho? Agora ainda nessa sequência então, aí, não tem como não ganhar do Vasco em casa, né? Vai ganhar. Aí pega um jogo que, em tese, é uma... Em tese, eu digo que é mais complicado, mas talvez seja menos complicado que esse do Bahia que você falou, por exemplo. Exatamente. Que é o Grêmio. É o Grêmio fora. Mas, o Grêmio, o Renato Gaúcho cagou e andou pro Campeonato Brasileiro desde o começo. Então ele tá focado nas outras competições que o Grêmio tá disputando. No caso, tá vivo tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Então, é uma questão. O Grêmio é um time copeiro, né? Eles estão preocupados com as copinhas deles lá, agora o brasileiro não tô nem aí. E aí eu acho que a boa chance do Corinthians chegar contra o Grêmio tá vivo em pelo menos uma dessas duas, e aí continuar cagando e andando pro brasileiro, e o Corinthians tem que chegar lá e aproveitar isso o momento dos caras e ganhar. Assim como fez no primeiro turno contra o Atlético Paranaense, que hoje é um dos times que eu acho que é a ser batido, e o Corinthians foi lá na casa deles e ganhou. Eles estavam com o time reserva. Foda-se. E o Corinthians foi lá e ganhou. E falando no Atlético Paranaense, se eu tivesse combinado aqui esse roteiro... Não teria funcionado. Não teria dado tão certo. Porque aí passou o Grêmio, o Corinthians pega em casa o Atlético Paranaense. Tem que ganhar. E não é todo time, quase nenhum, vai fazer 6 pontos contra o Atlético Paranaense, velho. Então, são esses caminhos que fazem um time ser campeão, que é o que o Corinthians de 2017 fez, o de 2015 fez. São pontos importantes e sequências importantes. E esse jogo contra o Atlético Paranaense é tão importante porque ele fecha essa sequência de 10 jogos que a gente tá pontuando aqui de vitória. E aí depois começa uma sequência mais pedreira. Pega o São Paulo, pega... Aí tá, o Goiás, beleza, mas pega Cruzeiro, pega Santos. Aí começa a alternar jogo, tipo, que dá pra ganhar fácil com um jogo que, mano, se não ganhar, clássico. É normal não ganhar. Tipo, pega o Flamengo no Rio, aí pega Fortaleza em casa, ganha, mas pega o Palmeiras fora. Depois o Inter também. Mas enfim, vai alternando. Pra ir só depois, no finalzinho, nas últimas 5 rodadas, voltar o do Botafogo, que começou essa sequência de 10. E aí vai Botafogo, Avaí, Atlético Mineiro, Ceará e Fluminense. Então, essa sequência de 10, ela é muito importante, porque, mano, são 10 jogos, é muita coisa, e é uma sequência que o Corinthians pode e deve ganhar os 10. E qualquer time que ganha 10 jogos... E nessa sequência de 10 jogos, o importante aqui que a gente fala de que são 10 vitórias, é que se tiver um empate aí, esses 2 pontos que a gente perderia vão fazer muita diferença lá no finalzinho. E que também fizeram muita diferença no começo do campeonato. Esse que é a pegada do campeonato por pontos corridos. Você falou... Por isso que tem que aproveitar esses 10 jogos de agora. A gente falou agora sobre essa sequência principal de 10 jogos. Demos um tapinha também na sequência final de jogos, né, que já é mais equilibrada. E falando, já que você comentou sobre os tropeços do Corinthians, vamos então voltar, antes dessa sequência de 10 jogos, o que o Corinthians fez até então no campeonato. E por que não está melhor posicionado do que já está. O Corinthians hoje é o 6º colocado, você que veio do futuro e falou, o Corinthians, que tá campeão em 2019, era o 6º colocado? Era o 6º colocado. Porque tropeçou nos jogos que, Bahia lá, beleza, não é fácil ganhar. O Flamengo tomou de 3-0 lá, mas, podia empatar. Já empatar, e o Corinthians tomou logo 3 gols dos caras lá. Aí perdemos um jogo já na primeira rodada, que tinha que ter voltado com 1 ponto, pelo menos. O Vasco, mano, beleza, uma projeção assim mais razoável, pode até pensar que o Corinthians podia perder do Vasco, porque é fora. Mano, não podia perder do Vasco, velho. Não perdeu, mas não tinha que ter empatado. O Vasco, se hoje o Vasco tá ruim, velho, naquela época antes do Luxemburgo, tava ainda pior. Tipo, tinha que ter ganhado. Aí, beleza, pegou o Grêmio. O Corinthians jogou em casa. Aí é um ponto. Em casa o Corinthians só não tomou pau, mas assim, deixou de ganhar um jogo importante. Exatamente. Pegou o Grêmio em casa, empatou. Aí, deixar de ganhar, que é o que não pode acontecer agora. Aí mais pra frente pegou o Flamengo em casa, empatou. Pegou o Palmeiras, empatou. Mano, não pode, velho. Esses jogos tem que ganhar. Esse é o ponto. O Corinthians fez umas cagadas aí nesse meio de caminho. Agora é hora de, não fazer cagada, não perder esses pontos, não deixar de ganhar esses pontos importantes que a gente pode ganhar nessa sequência. Isso. Aí pega a tabela agora, abre lá no meu timão.
meutimão.com.br, tá ligado? Abra a classificação, faça você a sua projeção, pega lá o jogo a jogo e vê se faz sentido isso que a gente falou. Se não fizer, você volta aqui nos comentários e cobra a gente. Se fizer, você volta nos comentários e fala, porra, é verdade, vocês têm razão. E deixa o like já no vídeo, compartilha aí, fala, ó, concordo, e é isso aí. E é isso, e dá um like também pela corrente aí, porque a gente tem que fazer uma corrente que, mano, vai ser campeão, dá pra ser campeão. Ninguém tava botando fé no Corinthians, ainda tem muita gente que não bota fé no Corinthians, bota tipo, Flamengo, Santos, Palmeiras, São Paulo, que contratou aí e tal. Mano, dá pro Corinthians ser campeão, só que tem que ganhar esses 10 jogos, como a gente falou aí no título do vídeo, no vídeo aqui, a Sara, eu, e é isso. Vamos ganhar essa sequência aí e vai dar nós. É nóis, ó que tá campeão. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.